usando o material aqui da Ática, eu vou falar para vocês um resuminho sobre as regiões brasileiras. Primeiro a gente vai ver o que é região. Região é uma parte do espaço geográfico, claro, que tem traços comuns. E quando a gente cria uma regionalização, a gente tem que buscar áreas que estejam com traços iguais ou características parecidas. A gente vai ver qual é o predomínio dos climas, né, a concentração na faixa litorânea. E por que a gente regionaliza? Porque a dimensão brasileira é muito grande, né? Nós temos um território, quase um continente. O Estado brasileiro é dividido em 27 unidades de federação, que são os estados. Então, quando a gente precisa administrar esse território, a gente precisa dividi-lo, porque é mais fácil administrar em menores blocos, né? Até porque a característica do estado, as necessidades de um estado amazonense é totalmente diferente da necessidade do estado do Rio Grande do Sul. A divisão do IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ela é uma divisão regional, é dividido por regiões administrativas. O que a gente faz? A gente pensa nos estados, tá vendo? Ó? Então, os estados que estão próximos e que teoricamente teriam geografias próximas, que teriam aspectos humanos próximos, eles vão estar dentro de um conjunto que a gente chama de região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Então, essa região, ela leva em consideração os limites de cada ente federativo, que são os estados. O limite dessas regiões é o limite do próprio estado. Então, a gente vai ter como característica principal da região norte seria a Amazonas. O fato também dela estar toda na região, quase toda ali, ser influenciada por esse clima equatorial ou tropical úmido. Quando a gente vai para o Nordeste, qual é a característica que a gente tem? Olha, a gente tem a característica dos estados nordestinos. Inclusive tem um sotaque nordestino que não é igual em cada estado, mas é bastante parecido, um sotaque meio cantado. Outra característica que a gente tem aqui é a questão dos ventos, do litoral, do grande litoral que nós temos aqui nessa área. Tá vendo? Todos os estados são litorâneos, tem uma diversidade cultural e turística muito grande. É a primeira região a ser colonizada, ocupada, povoada, explorada. Depois a gente vem para essa área aqui do Sudeste, que vai crescer em torno das minas, né? Rio de Janeiro, né? Ele vai acontecer logo assim que é descoberto o ouro em Minas, né? Então a gente tem também essa região aqui que logo depois vai se tornar quase que unanimidade em relação à plantação de café, né? E a gente tem a região sul, que acaba sendo de característica também mais friozinho, né? Porque ela já está aqui entre a linha, o finalzinho dos trópicos aqui, começando a região temperada. É de ocupação tardia também, né? Todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vão sendo ocupadas ali mais para o final do século XIX, uma grande influência de imigrantes que vieram para as plantações de café e que muitos não se adaptam à substituição desse trabalho escravo e começam a buscar terras devolutas dadas pelo próprio império. E a gente tem aqui o Centro-Oeste, que é a última região a ser povoada e que é característica também dela, né? A gente vai ver ali um pouco o Pantanal, o final ali da Amazonas e principalmente a ocupação tardia por gado, pecuária, que vai sendo desenvolvida à medida que as áreas tanto do Nordeste quanto do Sudeste vão se desenvolvendo. Os complexos regionais, por exemplo, quando você fala em estados que dependem da Amazonas, que são influenciados pelo clima equatorial, você não está falando só da região norte. O Maranhão, ele recebe ali o final da floresta amazônica, que são as florestas de cocais. Aqui no Tocantins também. E o norte do Mato Grosso. Então, quando você vai ver essa região aqui, ela se desenvolve e ela tem características econômicas que estão muito mais próximas da dependência dessa floresta do que
do Nordeste. Então a gente vai dividir em 3 regiões de complexo econômico. O Nordeste, por exemplo, ele tem características que vai além das suas fronteiras ali da Bahia. Ele atinge, em parte, Minas Gerais. O norte de Minas Gerais, ele tem características climáticas e econômicas muito mais próximas da caatinga nordestina, né, do boiadeiro nordestino, da economia de subsistência ali que você vai encontrar no sertão nordestino, do que propriamente dita do resto de Minas Gerais. Já quando a gente vai olhar para principalmente São Paulo, você vê que o desenvolvimento econômico paulista ele vai se expandir para além das fronteiras aqui do próprio Sudeste. Grande parte do Rio Grande, da região sul, ela vem se desenvolvendo aqui nessa cauda de São Paulo. E aqui que a gente tem Goiás, Mato Grosso do Sul, tanto as características climáticas quanto a própria economia dessa região, ela se expande aqui do agronegócio, porque São Paulo não é só indústria, São Paulo também tem essa região aqui do Oeste Paulista, que é uma região rica em agronegócio. E esse agronegócio paulista, que começa ali com o café no final do século XIX, começa no século XX, ele vai se expandir aqui para essa região do Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul, Goiás. Vamos ver algumas características deles. Temos a região norte, que é mais ampla que a região norte do IBGE. É uma região que está ligada ao bioma amazônico, por isso que eu estou falando para vocês que ela pega aqui, ó, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Por quê? Porque essa floresta amazônica ela se expande, ela não fica ali dentro só do estado amazônico. Inclusive, ela se expande para além do território brasileiro. Então, ela se expande. Aqui você tem a floresta de cocais, aqui você tem grande parte ainda da floresta amazônica, você tem ali a região do Xingu. Aqui no Mato Grosso vai encontrar o final dessa floresta amazônica, começo do Cerrado, 9% só da população brasileira. Por quê? Porque o que dificulta a penetração e ocupação humana é a própria floresta em si. Diferente da região também nordeste do IBGE, a região nordeste dos complexos regionais, ela também sai do limite. Ela perde ali metade do Maranhão e ela ganha parte do norte de Minas Gerais. Tá? E a grande concentração populacional, industrial, econômica, do terceiro setor, que são os bancos, complexo financeiro, ela vai se encontrar aí nessa região que a gente chama de centro-sul, porque ela pega o centro-oeste, o sudeste e o sul. Então a gente chama essa região de centro-sul. E ela tem 63% da população brasileira ocupando esse espaço, se distribuindo nesse espaço. É onde a gente vai encontrar as grandes megalópolis, né? São Paulo, ali a região que abrange toda a região do Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro também, que a gente tem ali a Baixada Fluminense, Belo Horizonte também com a sua região metropolitana, tem também Porto Alegre, todas essas regiões aqui do Centro-Oeste, você vai encontrar grandes capitais e grandes complexos metropolitanos.